Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver hoje então o direito coletivo do trabalho. Vamos começar pelo artigo 8º da Constituição. Artigo 8º diz o seguinte: é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei não pode exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que seja definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A Assembleia Geral fixará a contribuição, que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para o custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei. Aqui eu acho importante mencionar que essa contribuição ela é para o custeio do sistema confederativo. Então, na Constituição, que em especial o inciso 4º, ele menciona essa contribuição ao sistema confederativo que precisa ser prevista na Assembleia. Próximo inciso diz que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. O próximo, que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. Que o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. E aqui, principalmente para quem está começando os estudos, eu chamo atenção porque eu já errei muitas, incontáveis vezes e ainda às vezes fico em dúvida, porque eu penso, poxa, a pessoa já é aposentada, mas de acordo com a Constituição, aquele aposentado que é filiado, aposentado filiado, ele tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. O próximo inciso diz que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Esse inciso também é importante, principalmente em questões de segunda fase ou na prova oral, imagino, porque está falando da garantia dos empregados sindicalizados a cargo de direção ou representação. Nós temos este artigo na CLT também, mas é de suma importância mencionar a Constituição, e às vezes passa batido. Eu sempre lembro da CLT e sempre me esqueço que esse artigo também está na Constituição. Está no artigo 500, eu até coloquei aqui no meu material, está no artigo 543 da CLT. E também, quando formos estudar esse assunto, temos a súmula 369, que vamos ver o que ela fala, que eu fiquei curiosa. Que mesmo quando a comunicação ocorre fora do prazo previsto na CLT, ele tem estabilidade, que um artigo foi recepcionado e que, havendo extinção da atividade, não há razão para subsistir a estabilidade. Então, a súmula também é bem importante, essa 369. Bom, voltando ao parágrafo único do artigo 8º, menciona que as disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então,
Super importante o artigo 9º caput, que afirma que compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer a greve e sobre quais interesses que eles vão defender. Muito importante. Temos aqui também parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, aqui a Constituição diz que a lei irá definir. Parágrafo 2º menciona que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis à pena da lei, então afirma que ocorrendo abuso ele vai ser responsabilizado. O artigo 10º, por outro lado, dispõe que é assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Então, tanto os trabalhadores como os empregadores terão asseguradas a sua participação nesses colegiados de órgão público, em que os seus interesses, tanto profissionais como previdenciários, são sujeitos à deliberação e discussão. Artigo 11. Esse artigo 11 também, sempre tem pegadinha. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o atendimento direto com os empregadores. Então, sempre trocam 100 para 200, sempre. Então, o artigo 11 é nas empresas com mais de 200, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o atendimento direto com os empregadores. Essa foi a parte da Constituição que abarca o direito coletivo dos trabalhadores. E o próximo item aqui do meu material é a lei de greve. Acho que dá pra gente dar início, que o vídeo tá tão curtinho, acho que dá pra gente dar prosseguimento. Então, sobre a lei de greve, ela é a lei 7.783, não coloquei o ano, e vamos lá então, artigo 1º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devem, por meio dele, defender. A gente acabou de ver na Constituição. Então, você vê que quando formos fazer uma questão de segunda fase, mencionar tanto a Constituição quanto essa lei. Parágrafo único, o direito de greve será exercido na forma estabelecida nessa lei. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve. Considera-se legítimo exercício do direito de greve. 2 pontos. 2 pontos eu digo eu, né? Não tá na lei. Mas o que é, né? O legítimo exercício? A suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador. Então, a suspensão coletiva tem que ser coletiva, não pode ser individual, não pode ser um empregado sozinho, tem que ser, então, a suspensão coletiva, ela tem que ser temporária e pacífica, ela pode ser total ou parcial da prestação pessoal de serviços a empregador. Artigo 3º. Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Então, frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva. Parágrafo único. A entidade patronal correspondente
ou os empregadores diretamente interessados vão ser notificados com antecedência mínima de 48 horas da paralisação. Então, em regra, o empregador precisa ser avisado da paralisação com 48 horas de antecedência. Artigo 4º. Caberá à entidade sindical correspondente convocar na forma do seu estatuto a Assembleia Geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços. Então, a entidade sindical vai convocar na forma do seu estatuto essa Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral vai definir quais serão as reivindicações e depois vai deliberar sobre a paralisação coletiva. Parágrafo 1º. O Estatuto da entidade sindical deve prever as formalidades de convocação e o quórum para deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve. Então, são requisitos que o Estatuto tem que prever. Parágrafo 2º. Na falta de entidade sindical, a Assembleia Geral dos Trabalhadores Interessados deliberará para os fins previstos no caput, constituindo comissão de negociação. Então, na falta de um sindicato, a Assembleia Geral vai deliberar para constituir uma comissão de negociação. Artigo 5º. A entidade sindical ou essa comissão especialmente eleita representará os interesses dos trabalhadores nas negociações ou na Justiça do Trabalho. Artigo 6º. São assegurados aos grevistas, dentre outros direitos, 2 pontos. 1. O emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. Então, os grevistas podem, por meio pacífico, persuadir ou aliciar os trabalhadores a aderirem à greve. Podem arrecadar fundos e arrecadação de fundos e divulgar livremente o movimento. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese, os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os direitos e garantias fundamentais de outrem. Parágrafo 2º. É vedado às empresas adotar meios para constranger o empregado ao comparecimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Parágrafo 3º. As manifestações e atos de persuasão utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho, nem causar ameaça ou dano à propriedade ou à pessoa. Interessante que esse artigo 6º, ele fala aqui dos direitos dos grevistas, e nos parágrafos, os parágrafos mencionam alguns limites que tanto os empregados como os empregadores devem obedecer. Então, esse artigo 6º é bem importante, inclusive ele está amarelinho aqui, é sinal que já caiu. Artigo 7º. Observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende... esse artigo é bem importante, ele está falando que a participação na greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regida pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Então, as relações obrigacionais ocorridas durante o período de greve serão ainda regidas por por essas hipóteses, por acordo, pelo laudo arbitral, pela decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 9º e 14º. Então, vamos ter em mente que é possível, sim, 2 hipóteses, do artigo 9 e 14. Mas, em regra, não pode rescindir o contrato e nem contratar trabalhadores substitutos. Artigo 8º. A Justiça do Trabalho, por iniciativa de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho, decidirá sobre a procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações, cumprindo ao tribunal publicar de imediato o competente acórdão. Então, a Justiça do Trabalho
por iniciativa de qualquer das partes, vai decidir procedência total imparcial, procedência total ou parcial ou improcedência das reivindicações. Artigo 9º. Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resulte em prejuízo irreparável pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. Então, a entidade patronal ou o empregador, eles devem fazer um acordo para manter algumas equipes de empregados que vão assegurar que não ocorra prejuízo irreparável, seja pela deteriorização de bens, máquinas e equipamentos, bem como para a manutenção de serviços essenciais na retomada da atividade, quando o movimento for cessado. Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo. Então, se não houver o acordo, o empregador pode contratar diretamente empregados para assegurar que esses serviços necessários sejam cumpridos. E eu vou pausar esse vídeo porque eu tô vendo aqui uma contagem regressiva no meu celular e eu não sei o que é. E na volta nós então damos continuidade com o artigo 10, que vai falar sobre os serviços e atividades essenciais. Então, até daqui a pouco.